Meus amados, mais uma vez estamos aqui na presença de Deus com o programa Verdade que Liberta. E nós estamos aqui, primeiramente, querendo dar uma boa tarde para todos vocês, a paz do Senhor Jesus. E passamos a palavra então para a pastora Clara. Amém, amados ouvintes, glória a Deus, né? Eu espero desejo que todos estejam bem em nome de Jesus, né? E vamos estar abrindo, no caso, nosso programa, né? A Verdade que Liberta, com uma oração em nome de Jesus. Grandioso, poderoso e eterno Deus de Israel, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, em tua santa e gloriosa e amada presença, Jesus querido, com todos os nossos ouvintes, Pai amado, até onde aquela voz alcança, Pai Santo, eu te peço, Jesus querido, que o Senhor entre neste momento em cada lar, Pai Santo, com teu santo e glorioso Espírito, Senhor. Pai amado, que o Senhor traga paz, tranquilidade, harmonia, Senhor amado, a cada lar, Jesus querido. Aonde estiver, Senhor amado, uma pessoa, Senhor da glória, que precisa e necessita, Senhor amado, ter a sua saúde restabelecida, Senhor amado, que o Senhor possa restabelecer, Jesus querido, que o Senhor possa curar, Senhor amado, essas pessoas, Senhor da glória, o qual, Senhor amado, se encontra muitas das vezes, Senhor da glória, sem esperança, Pai eterno, abençoa, Senhor amado, porque, Pai Santo, sabemos que o possível está nas nossas mãos, mas o impossível pertence a Ti, Senhor amado. Que o Senhor abençoe todos os nossos ouvintes nessa tarde maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, unida a minha voz, a voz da pastora, eu queria falar para vocês as situações que eu vou pedir a Deus para que nossa oração alcance. Eu quero que você que se encontra no leito de hospital, acamado, talvez até desenganado pelo médico, e você, neste momento, junto conosco, faça esse pedido ao Deus dos impossíveis, como falou a pastora Cátia. Então eu vim orar por aquela pessoa que sofreu um acidente e que de repente perdeu algum membro, que se encontra muito entristecida, vivendo de uma forma tristonha, né? Porque pode ser jovem, não importa a idade. Quero orar também por aquela pessoa que se separou do marido e que se encontra com 2 filhos, ou 3, ou até 5 filhos mesmo que seja pequeno, sofrendo, porque houve a dissolução de uma família. Eu quero orar também por aquela pessoa que se encontra presa ao tóxico, que chora às vezes e não tem forças para sair. Eu quero orar também por aquele pai que não fala com o filho, por aquele filho que não fala com o pai ou com a mãe. Eu quero orar por aqueles irmãos que por talvez briga por herança ou qualquer outra razão deixaram de se falar. Eu quero orar por aquela pessoa também que se encontra acamada, que se encontra fazendo uma hemodiálise, fazendo uma quimioterapia. Enfim, eu quero fazer uma oração a Deus, que é o Todo-Poderoso de Israel, para todos aqueles que verdadeiramente estão sofrendo neste mundo tenebroso, porque o mundo é sofrimento e é dor. Quero orar por aquela pessoa que acabou de perder seu pai, sua mãe, está num sofrimento muito grande de perda. Eu quero orar por aquela pessoa que perdeu um filho. Você, enfim, eu quero orar por todas as pessoas que nos ouvem e que se encontram neste momento, num momento de dor, que ela saiba que existe um Deus que vai confortar o seu coração. Existe um Deus que nos promete e certamente nos dará, que enxugará um dia todas as lágrimas dos nossos olhos. Porque os sofrimentos não são muito diferentes. Se você hoje está chorando pela perda do seu pai ontem, fique sabendo
E eu também, há uns anos atrás, chorei pela perda do meu. Todos nós temos os sofrimentos e as dores, todos nós enfrentamos problemas insolúveis. Vou orar por você também, que tem causa na justiça e que precisa de receber esse dinheiro, precisa de ganhar esta causa, porque é justa diante de Deus. Quero orar também por você que vive intrigado com a esposa em casa, enfim, os arroubos da vida, todos os sofrimentos que são apresentados neste mundo. Eu quero nesta hora fazer uma oração e pedir a Deus para que Ele, com suas mãos de misericórdia e poder, nos cubra em o nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus. Pai amado, Tu sabes todas as coisas, Senhor. E Tu chamas aqueles para abençoar. O Senhor nos chamou para abençoar. Mas nós não somos ninguém. Nós não fazemos o que queremos, e sim somos servos Teus para fazer a Tua vontade e o Teu querer, que é o que está escrito na Tua palavra. Eu venho nesta hora, em nome de Jesus, entregar a cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, qualquer que seja a razão delas de dificuldade, para que o Senhor venha pela Tua misericórdia, porque não somos merecedores, cobri-las com o Teu manto, tirá-las, Senhor, deste sofrimento, desta dor, fazer com que seu coração, ainda que ela esteja em dificuldade, mas que ela se conscientize de que tudo isso aqui é passageiro e de que nada somos, Senhor, e para que nada trazemos e daqui nada vamos levar. Tome em Tuas mãos todas aquelas pessoas que se encontram nesta hora nos ouvindo, pessoas que estão complexadas, Senhor, pessoas que estão vivendo razões difíceis de serem consertadas. E o Senhor é o Todo-Poderoso de Israel. O Senhor é o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mantém todas as coisas debaixo da Tua ordem e do Teu poder. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, ordena, Senhor, os Teus santos anjos, para que eles venham com espadas santas de fogo, trazer a cura, trazer a libertação para este povo, Senhor, que está nos ouvindo nesta hora, e que tem essa esperança no coração, através da palavra que estamos transmitindo, porque não é nossa, é Tua simplesmente, nós somos porta-voz por estarmos com a Bíblia na mão lendo. Abençoa, Senhor, este ministério da Flávia, que ela possa crescer e multiplicar muito, pela tristeza que tem tido de deixar que nós adentremos a este espaço e possamos falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor e a nossa oração. A Tua palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Pois então agora, Senhor, nós estamos usando a fé e temos certeza que teremos testemunhos de telefonema dizendo que através desta oração algo aconteceu diferente na sua vida, na sua casa, e que verdadeiramente nós somos Teus servos e o Senhor nos ouve. Pai, eu te peço também em nome de Jesus que esse programa seja conduzido pela Tua vontade, pelo Teu querer, não por mim, mas pelo Teu Santo Espírito, me usando como instrumento em Tuas mãos. Abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a tudo aquilo que estamos te pedindo nesta hora, e nos guarda debaixo da Tua santa e poderosa mão, porque hoje, o que vamos mostrar para as pessoas, nós sabemos que muita gente talvez não se dê conta ainda, porque é espiritual, mas muitos vão abrir os olhos, porque a Tua palavra é real e é verdadeira. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim eu oro e entrego a minha vida, a vida da pastora Cátia, a vida da Flávia, em Tuas mãos, no nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que concordam, digam amém, amém. E digam amém, e digam graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos mais uma vez aqui no programa Verdade que Liberta, da Igreja Pentecostal Nova Aliança, a igreja que tira a trave dos seus olhos e que te dá segurança. Eu já dei a saudação para os irmãos, a pastora Cátia também já deu a saudação. Agora eu gostaria de esclarecer algo,
porque o tempo vai ser curto para falar. Então eu vou abrir aqui no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, onde a palavra de Deus nos diz assim, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, eu já li João 3,16, depois volto a ler. Agora vamos ver Tiago no capítulo 4, né? Tiago 4, versículo 4. Tiago 4, versículo 4. Prestem bastante atenção, a Bíblia está dizendo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, é aonde que eu digo para você que nós precisamos muito de prestar atenção naquilo que lemos. Eu acabei de ler para vocês, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora, na mesma Bíblia, eu acabei de ler em Tiago que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Oh, meu Deus, afinal de contas, Deus amou o mundo ou não amou o mundo? São essas coisas, irmãos, que a Igreja Pentecostal Nova Aliança tem estudado e tem esclarecido para evitar certas confusões. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a Bíblia está falando que Deus amou o mundo que Ele fez para os escolhidos, para aqueles que hão de herdar a salvação, para aqueles que hão de ter a vida eterna, para aqueles que vão morar nele. Deus não amou esse mundo, não é esse mundo que Deus ama. Se a Bíblia está dizendo que quem se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, como é que Deus amou esse mundo? Mas as igrejas normalmente, né, alguns pastores, eles falam que Deus amou o mundo, que é esse mundo aqui. Não. Esse mundo daqui, eu vou explicar para vocês algo agora, dentro desse assunto, que é algo espiritual e você tem que prestar bastante atenção. Preste atenção. Esse mundo, existe a prostituição, existe o vício, existe todos esses tipos de doenças desagradáveis. Então, esse mundo, ele é comandado por alguém. O próprio Senhor Jesus falou assim, vamos sair daqui, porque o príncipe desse reino está chegando. Esse mundo que você vê aí, que nós vivemos, ele é um mundo que é governado por Satanás. Ele mesmo falou para Jesus, olha, todo esse reino aqui me foi dado, e mostrou tudo para o Senhor Jesus. Se tu me adorares, eu te darei tudo. Aí Jesus falou para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não vou adorar você, eu vou adorar somente a Deus. Jesus respondeu para o diabo. Então, nós temos que entender que quando o Senhor Jesus fez a oração no Evangelho de João 17, o versículo 15, ele diz assim, ele fala assim, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14 e 15, ele diz assim, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, veja bem, as pessoas ainda não perceberam. Você pode procurar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você não vai encontrar inferno, um espaço, um local onde as pessoas morrem, vão para ali, não. O que você vai encontrar na Bíblia, que tem um espaço que ainda não foi inaugurado, é o lago de fogo e enxofre, porque é pior do que o inferno, que inclusive o inferno vai ser jogado lá dentro, como a Bíblia diz.
Então muitas pessoas ficam falando, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo que ele criou, de banco de ouro, de pedras preciosas, onde não haverá nem choro, nem dor, onde as pessoas não vão ter necessidade física. O corpo da pessoa vai ser um corpo espiritual, um corpo de luz, igual ao de Jesus, como está escrito na Bíblia. Quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é e seremos iguais a ele. Está escrito na Bíblia isso. Aí as pessoas ficam dizendo assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Não, se Deus amasse esse mundo de tal maneira, Deus não iria tacar fogo na terra, nos elementos abrasados, ele não ia se fundir, o mundo não se acabaria em fogo. Só que as pessoas não compreendem. Então eu vou explicar para você. Quando você vê a doença, quando você vê o vício, quando você vê as intrigas, as confusões, essas coisas todas são espíritos imundos, a maioria das vezes, que penetram na vida das pessoas e que destrói as pessoas. E você não compreende isso, você acha que está no mundo e está muito bem. Jesus falou, não vos peço que os tire do mundo, para nós, mas que os livre do mal. Qual é o mal? O mal é essa sequência que o mundo apresenta aí, de um querer roubar o outro, um querer adulterar com a esposa do outro. A gente tem que sair dessa situação. Jesus mandou que nós saíssemos. E nós da Igreja Pentecostal Nova Aliança, ali na Rua Américo Rocha, 1201, eu, Honório Gurgel, nós estamos ali aguardando você para qualquer esclarecimento bíblico. Porque as pessoas leem as Escrituras Sagradas, irmãos. Não é que nós queremos ser mais nem menos que ninguém, nós só queremos fazer e falar o que é certo. As pessoas leem, mas elas confundem. Ontem mesmo estava olhando um pastor falando sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A forma, veja bem, a forma da pessoa defender essa parte de ter que dar o dízimo é que nos assusta. Você tem que falar que a pessoa ela tem que dar o dízimo ao Senhor, da mesma forma que você tem que falar que ela não deve de se prostituir. Da mesma forma que você tem que falar que você não tem que brigar, falar com aquela forma forte para poder enfiar na cabeça do... Não é assim. Simplesmente você tem que explicar para ele que se ele trabalhar o ano todo, se ele gastar a vida dele toda trabalhando, ele não vai pagar o que Deus tem para ele. Então tudo que a gente ganha é de Deus. E ele manda tornar, não é devolver, tornar para ele somente 10%. E aí o pastor estava falando, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha, você pode procurar nas Escrituras Sagradas, se você me mostrar nas Escrituras Sagradas que Deus está falando para dar o dinheiro para César, eu não vejo não. Quando ele fala, dai a César o que é de César, você tem que olhar, ver o que César estava fazendo e o que era dele. O dele era injustiça, era covardia, era ladruagem, era uma série de coisas ali, que ele era um homem pérfido, horrível, César era horrível. E ele estava roubando o dinheiro todo do povo. Como é que dai a César o que é de César o dinheiro? Jesus não estava se referindo ao dinheiro, ele estava se referindo às atitudes de César. Quando você dava aquele dinheiro para César, você dava dando a César o que era de César, não era o dinheiro, era que ele era um ladrão, ele era um irresponsável, ele era um covarde, entendeu? Então nós estamos aqui para esclarecimento das coisas que você precisa de compreender. E uma delas é essa, este mundo aqui que você está vivendo, a pessoa vivendo este mundo, eu vou falar para você de todo o meu coração, sem aceitar a Jesus, talvez ela não tenha esse entendimento, mas é uma coragem muito grande, porque o diabo, ele tem milhões de demônios. Então o demônio, ele tem, além dele você não vê-lo, ele tem o poder de entrar dentro do teu corpo. Olha que coisa, que covardia. Então quando ele entra dentro do teu corpo, ele faz de você o que você quer, ele bota você triste, ele põe você no tóxico, ele põe você na bebida, ele põe você na prostituição, ele põe você no assassinato. E o demônio, a pessoa não tem forças para segurar o demônio, não vai conseguir. Você só vai conseguir ter a sua vida livre, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhecer o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele expulsa os demônios. E todos nós, quando não temos Jesus Cristo, normalmente tem demônios que vêm atormentar a nossa vida, e a gente é indefeso para isso.
Sem Cristo não tem condição nenhuma. Eu digo isso pela minha própria vida, antes de eu me converter, como é que eu vivi, como é que eram as coisas. Hoje eu posso ver claramente que esse mundo que vocês pensam que Deus ama, que isso é um inferno e é comandado por Satanás. A Bíblia mesmo diz sobre isso aqui. Então Jesus veio, morreu na cruz, pagou todos os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar, e todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele recebe o amor de Deus e a vida eterna. E aí sim, esse mundo que Deus amou, ele vai morar lá. Eu não sei por que as pessoas fazem essa confusão. Uma coisa tão clara. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna para morar onde? Para morar no mundo que Deus amou. E qual foi o mundo que Deus amou? O mundo que ele criou de pedras preciosas, de banco de ouro, onde não vai haver mais necessidade de coisas perecíveis, não, amados. Então você tem que cumprir isso, isso é algo espiritual. E normalmente, Deus, por exemplo, ele poderia ter pego uma pessoa que é criada dentro de santidade, lá, sei lá, de um jeito, de uma forma diferente da minha. Eu fui criado sendo dono de pagode, disso, daquilo, e de repente Deus pega, como diz a Bíblia, aquelas coisas que não são nada e bota para falar da palavra dele. Que é o que aconteceu comigo. Eu sou muito grato a Deus de todo o meu coração e tenho o maior prazer de estar aqui neste programa falando sobre a palavra de Deus, explicando para vocês. E nós estamos ali, vou repetir o endereço, é a Rua Américo Rocha, 1201, Honório Gurgel, Igreja Pentecostal Nova Aliança, a igreja que tira a trave dos seus olhos e te dá segurança. Eu não vou estar aqui neste programa para falar nada para vocês incoerente, não. Olha, o que eu estou falando para vocês anotem aí, que é justamente João 3,16, no versículo 15. Depois você vai lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, e você... João 17, versículo 5. E João 17, versículo 5, que ele fala exatamente que nós não somos do mundo. Mas por que ele quer que eu não sou do mundo? Porque eu não quero mais saber de estar em orgia, de estar nisso, naquilo. Eu quero viver minha vida santa, pura na presença do Senhor, glorificar a Deus, poder abrir minha boca aqui para fazer uma oração, consciente de que Deus está me ouvindo, porque a Bíblia diz, não sou eu, irmão, a Bíblia que está dizendo, que a oração de um justo tem muito nos seus efeitos. E nós não somos justos pela nossa justiça ou por aquilo que estamos fazendo ou deixamos de fazer. Nós somos chamados de justos porque o sangue de Jesus nos justifica de todo pecado. Amém? Então, que Deus abençoe. Vamos também agora ouvir uma parte da pastora Kátia, né, que é uma maravilha estarmos aqui fazendo esse programa. São muitos pontos, né, meu bispo? Muitos pontos, né, que o Senhor tocou, né, à luz da palavra de Deus, né? E quando as Escrituras Sagradas diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, mas o Senhor Jesus faz esse pedido a Deus exatamente para que a gente possa estar fazendo o que estamos fazendo, anunciar o Evangelho, anunciar a libertação, anunciar que existe um Salvador, anunciar que não precisamos ficar presos, né, nessa situação de ilusão qual o mundo, na verdade, nos leva, né? Porque se a gente parar para analisar bem, se a gente meditar bem, né, a gente vai ver que esse mundo é um mundo de ilusão. É um mundo, na verdade, o qual nada a gente traz e nada a gente vai levar, né? E o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio ao mundo, Ele veio para resgatar a nossa alma. Por quê? Somos feitos corpo, espírito e alma. O corpo para nada
presta para a terra, ele vai voltar, ele vai retornar. O Espírito, que é o nosso sopro de vida, ele retorna para o Senhor, para Deus, né? E a nossa alma, ela é resgatada pelo Senhor Jesus Cristo. E foi um sacrifício muito grande que o Senhor Jesus Cristo fez conosco, para conosco, né? E o importante também, meu bispo, né, que as Escrituras Sagradas mencionam, é que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Então, através das Escrituras Sagradas, através da meditação, né, é importante sempre estarmos lendo, estarmos meditando no que estamos lendo, pedir a orientação do Espírito Santo para que nos mostre exatamente o que é que as Escrituras quer nos falar, quer nos dizer, porque é um maná escondido, né? É onde estão as promessas, aonde está o nosso manual de vida, o nosso bem-estar, ele está tudo aqui nesse manual espiritual, o qual o nosso Senhor deixou para todos aqueles que têm acesso, todos aqueles para que queiram ler, para que queiram meditar nas Escrituras Sagradas, né? É algo maravilhoso servir ao Senhor, né? Como o nosso bispo mencionou, né? E as Escrituras diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? É onde nos traz paz, nos traz segurança, nos traz tranquilidade, porque as Escrituras Sagradas é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, principalmente dos filhos de Deus. Nós também temos que entender, amados, que nós não temos que aceitar, como dizemos, né? Nós não temos que servir a Deus, nos dedicarmos à palavra de Deus de acordo com o nosso interesse, nem com as nossas razões, não. Nós temos que procurar seguir as Escrituras como elas dizem, porque hoje em dia as pessoas estão querendo, todo mundo quer ser cristão, todo mundo quer ter o Deus poderoso. E muitas das vezes a pessoa, ela quer às vezes estar praticando um tipo de pecado e quer que Deus esteja ali a protegê-lo. Vai se enganar. Se ela está nessa prática e quer viver nessa prática, não é Deus que está com ela ali, não. É Satanás puro. Porque Deus, ele vai te orientar num caminho limpo, num caminho de água limpa. Então, na realidade, nós precisamos entender que hoje tem muitas e muitas pessoas indo para a igreja, querendo continuar no seu vício, querendo continuar no seu adultério, querendo continuar nas suas vinganças e colocando Deus à frente, achando que Deus vai proteger. Não, tem muita gente assim, mas muita. É só você conversar com alguém que hoje está frequentando a igreja, não está vendo mudança mais na vida da pessoa, não muda de roupa, não muda de comportamento, não muda de linguagem, quer estar na orgia até de manhã cedo hoje, amanhã quer estar na igreja tomando Santa Ceia. A Bíblia não nos ensina desta forma. A Bíblia nos ensina que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos dele. E nós temos que seguir os passos dele. E os passos do Senhor Jesus não caem nessas razões do mundo, não. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se tiver alguém com alguma pergunta, nós estamos aqui prontos a responder. Já temos, podemos? Podemos. Só um minutinho. Vamos lá. Zulaika Andrade, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Bispo, boa tarde. Sou casada e temos enfrentado sérios conflitos de comunicação e financeiro em nosso casamento. E isso tem afetado diretamente nossa comunhão e a frequência nos cultos. Como podemos aplicar os princípios bíblicos para restaurar a unidade? Eclesiastes 4, 9, 12 e a confiança mútua, superando as mágoas e a falta de perdão que tem nos afastado de Deus, um do outro. Bom, como eu acabei de falar aqui, quando nós nos tornamos cristãos,
nós não podemos mais fazer as coisas de acordo com o nosso pensamento. Nós temos que seguir os passos de Jesus. E o Senhor Jesus, ele disse que Pedro perguntou para ele: quantas vezes devo perdoar a meu irmão? 7 vezes? Aí ele falou assim: não, Pedro, 7 vezes 70. Então, quanto à relação das mágoas que um tem com o outro, é necessário que haja um arrependimento daquele ato, e é necessário que haja um quebrantar de coração da pessoa chegar para o outro e saber que o ofendeu e pedir perdão naquela parte. E o outro também, mutuamente, fazer a mesma coisa, para que ali haja uma restauração de sentimento, que daqui mais uns meses, quando vocês observarem o porquê estavam brigados, vão até rir daquela questão, vão achar engraçado. E quanto à questão de financeira, olha, eu sem conhecer os irmãos, eu já tenho quase que certeza de que vocês não são dizimistas fiéis. E se vocês não são dizimistas fiéis nas vossas igrejas, está escrito na Bíblia que haverá de vir o devorador. Então, por mais que você tente equilibrar daqui, equilibrar dali, se você não der o dízimo, você não vai conseguir consertar essa parte. Então, eu aconselho a você a ser dizimista fiel e aconselho a você a conversar com o seu marido, se abrir com o seu marido e procurar ir mais na igreja, porque na igreja vocês vão receber forças espirituais para esse fim. E que Deus abençoe vocês. Vamos lá. Paloma Firmino, de Bento Ribeiro. Pastora e bispo, preciso de um conselho de vocês. Um de nós sente que o outro não está no mesmo jugo espiritual. 2 Coríntios 6,14. Pois há pouca ou nenhuma oração e leitura da Bíblia em conjunto, além de visões diferentes sobre a criação dos filhos na fé. Como podemos reacender a chama espiritual do casal e alinhar nossos propósitos em Deus, para que nosso lar seja um lugar onde o Espírito Santo possa se manifestar plenamente? Bom, de pronto, imediato, já que você mora em Bento Ribeiro, para essa solução, o mais viável seria você frequentar a Igreja Pentecostal Nova Aliança, ali na Américo Rocha, onde você seria orientada pessoalmente, e não assim pela rádio. Mas, de qualquer maneira, assim mesmo vou passar a instrução. A Bíblia, ela dá toda a direção que nós temos que tomar. Por exemplo, a Bíblia fala que o marido, ele é o cabeça. Então, a mulher, normalmente, ela vai ficar na dispensação do marido. Primeiro, o marido fala e decide. Se a mulher não concordar, ela tem o direito, todo o direito de chegar e falar: meu filho, mas isso. Mas isso tudo dentro de um carinho, dentro de um amor e dentro de um respeito. A mulher, na condição dela de mulher que Deus a colocou, e o homem, na condição dele de homem que Deus o colocou. E para isso é necessário entendimento das Escrituras, porque existem muitas mulheres, não estou dizendo que seja o seu caso, que às vezes ela, por ver o marido numa situação ou outra, ela quer ultrapassar o marido e quer ir a Deus. Isso não vai conseguir. Deus não vai apoiar essa situação, porque aquilo que ele determinou está determinado. O homem é o cabeça e você tem que seguir esses trâmites bíblicos. Você tem que ter a sua parte feminina e cumprir com a sua parte feminina, e ele tem que ter a parte masculina e cumprir com a parte masculina. E só essa relação entre os dois já é o suficiente para ensinamento para os filhos. Amém? Cleide Santos da Silva, de Bangu. Bispo, parabéns pelo programa e gostaria que o senhor me ajudasse como lidar com o meu casamento. As pressões do dia a dia, incluindo problemas no trabalho e na família de origem, estão gerando um grande desgaste emocional, resultando em frieza e falta de intimidade física e emocional no nosso relacionamento. De que forma o aconselhamento pastoral e a palavra de Deus podem nos ajudar a estabelecer limites saudáveis
e priorizar nosso cônjuge e nossa relação com Cristo acima das demandas externas? Olha, o problema de vocês, eu acho que é um problema simples. Isso aí cai mais numa questão de reflexão. Muitas das vezes nós estamos indo por um caminho, a Bíblia fala assim, há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas que levam à morte. Então, verdadeiramente, esse caminho que vocês que estão parecendo ser perfeito para os dois, é que está levando a essa destruição do relacionamento de vocês. Eu aconselho a vocês a fazerem uma reflexão à luz da Bíblia. Ler as partes que falam da responsabilidade da mulher, se orientar o homem naquilo como ele tem que se posicionar, porque o posicionamento quando o homem ele se posiciona muito bem como homem, ele automaticamente leva a mulher a se posicionar como mulher. E quando a mulher se posiciona exatamente como mulher, ele leva o homem a se posicionar como homem. Por quê? Porque uma coisa reflete a outra. Por exemplo, eu tenho a minha esposa. Poxa, ela nunca na vida dela viu eu fazer alguma coisa contra alguém de querer usurpar isso, enganar aquilo. Eu não vou fazer isso nunca na frente dela. E por ela me ver nessa posição masculina, ela me respeita muito. Agora, se eu sou um homem, aí daqui a pouco vem ali, eu peço dinheiro emprestado, quando eu me escondo. Aí daqui a pouco vem outro, pega a ferramenta, eu seguro. Aí daqui a pouco vem outro, eu engano com isso, com aquilo. Ela vai vendo eu fazendo aquilo, eu vou perdendo a credibilidade com ela. Então é necessário que os dois, tanto o homem quanto a mulher, o casal, que vocês entrem dentro de uma reflexão à luz da palavra de Deus. E outra coisa que eu vou falar para vocês, e vou até falar para os outros também que devem estar no ouvido. Não existe pessoa melhor para o seu filho do que o seu marido. E não existe pessoa melhor para o seu filho do que a sua mulher. Essa separação não vai dar em coisa boa. Por isso que Deus falou, para que o homem não se separasse. É melhor você consertar tudo isso. Vai lá na igreja conversar comigo pessoalmente, que vocês vão ter outro prisma de vida. Amém? Alessandro Reis, de Engenho Novo. Olá, bispo e pastora. Eu e minha família temos enfrentado dificuldades financeiras severas e muitas vezes o valor do dízimo faz falta no orçamento doméstico, como nas contas básicas de alimentação e moradia. A minha dúvida é: o dízimo é uma obrigação inegociável, mesmo em tempo de grandes necessidades financeiras? Deus se agrada do dízimo dado quando isso compromete o sustento básico da família ou a prioridade deve ser cuidar das necessidades dos meus filhos? Bom, amado, a princípio, você tem uma opinião, que a minha opinião ela é diferente da sua. Eu não vou dizer que a sua opinião está errada, mas eu prefiro manter a minha. Se uma pessoa não resolver o problema dela com R$900, não vai resolver comigo. Então, o que você precisa de aprender? O dízimo não é uma coisa que você dá. O dízimo não é seu. Por exemplo, você pega um homem aí que tem a metade do mundo. Trabalhou, ganhou. Será que pelo ar que ele respira, pela água que ele bebe, pela alimentação que tem, outras coisas que Deus dá, será que esse dinheiro pagaria a vida dele? Lógico que não. Então, tudo que aquele homem ganha, obviamente pertence a Deus. Mas Deus fala para ele, tornai para mim, quer dizer, me traz de volta do meu, só 10%, os outros 90% você fica. Então, quando você atende essa ordem de Deus, você vai exatamente cair dentro daquilo que Deus está falando. Haverá para você grande abastança. Não é que você vai ficar rico, você a abastança que ele diz é que você vai pagar todas as suas dívidas e ainda vai sobrar um pouquinho. Porque na realidade, existe uma passagem aqui no livro de Salmos, é o Salmo 139, 16. Eu vou ler para você aqui e vou te explicar. É muito importante
a pessoa entender as escrituras para que ela não passe por certas situações. Olha aqui, ó. Olha o que está escrito aqui no Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Bom, quando a pessoa lê isso aqui, que até durante um tempo eu via dessa forma, não tenho vergonha de dizer, porque eu sou servo de Deus. A pessoa pensava que estava se referindo à vida daquela pessoa. Não. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, aquilo que está escrito na Bíblia vai acontecendo, e a ciência se multiplicará. Olha onde nós já estamos. Porque a ciência não para de se multiplicar, mas porque Deus escreveu isso. Então, está escrito na Bíblia que trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por vossa causa de repreenderei o devorador. Meu amigo, se você não está levando o dízimo à casa do tesouro, o devorador, é como está escrito. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Na Bíblia, existem 5 tipos de palavras: determinação, mandamento, ordenança, conselho e advertência. Está tudo aqui na Bíblia. E o salmista está dizendo que as coisas vão acontecendo conforme está escrito. Então existe um conselho. Teve um levita, um rapaz que não era levita, que Deus avisou assim: olha, aquele que tocar nas coisas santas, que não for levita, morrerá. Aí ele vai se meteu ali no meio, quando ele tocou na arca para ajudar o outro que ia cair a arca, ele morreu. Então o que está escrito não tem para onde a gente fugir. Toda a vontade de Deus e todo o comando de todas as coisas por Deus já estão nas Escrituras. A Bíblia diz assim, que se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Não vai fugir ninguém disso. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Isso é o que está escrito na Bíblia. Então, essa situação que você está falando, ela não se enquadra dentro das Escrituras. Você tem que ser um dizimista fiel, independente de outra coisa. O dízimo, quando você retorna ao Senhor, aquele dinheiro não é seu. A pessoa fala assim, o pastor está se enriquecendo com o dinheiro do fiel. Não. O dízimo que aquele fiel está dando não é do fiel, aquele dízimo é de Deus. Então deixa ele com Deus, Deus resolve com ele. Amém? Não sei se eu consegui te responder. E é uma promessa, né, meu bispo? É uma promessa de Deus na vida dos fiéis. Né? Deus é que está garantindo. Eu posso até dar um testemunho para você de todo o meu coração. Eu sou dizimista fiel. Existiu uma vez, a pastora está aqui do meu lado, aqui, não posso dizer, não me deixa mentir, que eu fiquei com a dificuldade porque eu fiz uma extrapolia, mas mesmo sendo dizimista fiel, sabe o que aconteceu comigo? Entrou 3.000 na minha conta 2 vezes, me supriu, e eu fui lá no banco, não sei, ficou por isso mesmo, Deus me deu. Já teve o problema que eu estava em casa, tinha também gastado dinheiro com a obra, e estava em casa, sem dinheiro, foi um rapaz na minha porta, bateu na minha porta e comprou um teclado que eu queria vender há muito tempo. Então, Deus ele vai sempre ser fiel contigo. Agora, você tem que ser fiel com Deus. Tem que ser dizimista fiel. Não adianta, não vai nessa conversa desses enviados do Satanás de dizer que não tem que dar dízimo, que o dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. José Carlos da Rocha, da Taquara, Rio de Janeiro. Graça e paz, amados líderes. Tenho sido dizimista fiel por anos, mas recentemente comecei a questionar a aplicação dos recursos da igreja. Não vejo transparência nos gastos e tenho a impressão de que o dinheiro poderia ser mais bem utilizado em obras sociais e evangelismo do que na manutenção da estrutura física do templo ou em viagens ministeriais. Minha pergunta é:
como podemos confiar que nosso dízimo está sendo usado de acordo com a vontade de Deus? É errado reter o dízimo ou direcioná-lo para outras obras de caridade se eu não concordar com a administração financeira da minha igreja local? Irmão, eu tenho que ser verdadeiro para você, porque se eu não for verdadeiro, se eu falar palavras para te agradar, talvez você fique até satisfeito, mas você vai ficar enganado. Presta bastante atenção no que eu vou falar para você. O dízimo não é seu. Se você reclamar, você não quer olhar a administração, o dízimo é você tornando, como diz as Escrituras Sagradas, a parte que Deus manda você tornar, porque pelo certo você teria que dar tudo que você ganha para Deus, que no caso seria para Jesus, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Como Deus sabe que você tem as suas coisas, Ele deixou 90% contigo e mandou tornar para Ele 10%. Deus não está pedindo para você dar, não. Ele está mandando você tornar para Ele e que Ele vai repreender o devorador. Se você está olhando a administração da igreja, que não foi correta por isso, não foi correta por aquilo, isso daí já é uma parte entre Deus e o pastor. Aí você está entrando dentro de um assunto que não lhe pertence. Aí o que vai acontecer? O diabo vai botar você com esse pensamento, olha, já está querendo tirar você de ser dizimista fiel, porque ele está querendo destruir a sua vida. Ora a Deus, peça perdão por esse pensamento, dê o seu dízimo e deixe a administração da igreja do dízimo com Deus e o pastor. E você vai ver que você vai ser uma pessoa feliz. Porque senão você vai para a igreja, você já vai com o coração inchado, olhando se o pastor fez isso, se o pastor fez aquilo. Deus não te deu essa condição. Ali o administrador é o pastor e o dono de tudo é Deus. O pastor está gerenciando aquilo que é de Deus, não é o que é seu. Agora, se você não quiser cooperar com o dízimo, aí é uma situação entre você e Deus. O pastor também não pode se meter. É muito complicado. A parte espiritual, irmão, se a gente observar direitinho, a gente tem uma vida maravilhosa. Mas se nós sairmos, porque o diabo fica esperando isso. Ele fica esperando uma brecha para poder ele pegar aquele que é de Deus e arrebentar. Então não faz isso não. Continua sendo dizimista fiel, esquece se o pastor está fazendo a obra, você não está, porque não é justo que você esteja observando e orientando aquilo que é uma coisa de resolver entre Deus e o pastor. E que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Bispo e pastora, meu nome é Marcos Fonseca, sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Estou no fundo do poço. Meu vício em drogas destruiu minha família, meu emprego e minha saúde. Já tentei tratamento, internação, mas nada funciona. E o desejo de usar é mais forte do que eu. Eu me sinto indigno de qualquer ajuda divina. Se eu buscar a Igreja de Deus de coração aberto, a fé em Cristo e a comunidade podem realmente me libertar desse cativeiro? Ou a igreja é apenas mais uma opção que vai me decepcionar? Ô, amado, agora mesmo eu acabei de orar por pessoas viciadas também. E eu quero te dizer que, pelo que você me falou agora, eu posso sentir o seu problema. Uma pessoa, quando ela está viciada em alguma coisa, ela está presa. E a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você quer saber, eu vou te explicar. Existe todo tipo de coisas erradas que o homem pode praticar. Para cada tipo de coisa tem um demônio específico para aquilo. Tem um demônio que atua normalmente nos policiais e nos bandidos para matar. Tem cara que não dorme sem matar. Tem demônios para roubar. Tem demônio para se prostituir, que você vê, às vezes a menina é rica, o pai é rico e ela vai se prostituir. Então existem demônios para todas as coisas. E quando o demônio encarna na vida de uma pessoa, para sair somente com um homem valente que é Jesus. Então,
e você falou assim, eu me sinto indigno da ajuda de Deus. Nunca ninguém é indigno da ajuda de Deus. Basta você se curvar diante de Deus e todos esses males são obrigados a sair da sua vida. Eu tenho certeza absoluta que se você ainda hoje, porque não deve perder nenhum tempo, procurar uma igreja evangélica e falar para o pastor na hora da pregação e falar para ele, eu quero aceitar Jesus, eu quero ser membro desta igreja, o pastor vai fazer uma oração, você já vai sentir uma diferença na hora após a oração. Você, intimamente, você já vai se sentir mais seguro e ali você vai estar junto com os irmãos, perto da luz, e todo esse poder de trevas que está tentando te destruir, que eu creio que a partir de agora não vai destruir mais, ele tem que ir embora em nome de Jesus, porque a igreja é feita para isso. Jesus falou, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vos aliviarei, e vós achareis descanso para as vossas almas. E é o que vai acontecer contigo a hora que você tomar a decisão de entrar na igreja, ok? Que Deus te abençoe. Eu vou fazer a última de hoje, que tem um monte aqui. A gente deixa para a próxima semana responder, porque a gente vai fazer essa última agora e depois vocês vão finalizar com outra oração. Tá. É a Zizi Poderosa, de São João de Meriti. Ela fala assim, minha pergunta é a seguinte, sou garota de programa e quero muito mudar de vida. Eu me sinto indigna por causa da minha profissão. Eu gostaria de saber se posso buscar a Igreja de Deus e se serei aceita de verdade, ou se serei julgada e rejeitada por todos, inclusive por Deus. Minha amada e querida ouvinte, que Deus já está ouvindo as suas palavras. E na realidade, se você está nos ouvindo neste programa e nesta hora, é certo que o Espírito Santo está falando contigo, porque ele diz, eis que estou à porta e bato. Se abrires o teu coração, eu entrarei e serei contigo. Uma coisa eu vou te falar, a Bíblia diz que onde manifestou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais for profundo e quanto mais for notório o ato pecador de uma pessoa, a graça de Deus se apresenta de forma maior. Você pode chegar na igreja, em qualquer igreja, creio eu assim, e você não precisa nem de falar para as pessoas do teu problema, mas você aceita a Jesus e fala com Deus que você está cansada, sobrecarregada desta vida e que você não quer mais. E você vai sentir o alívio na alma. O Espírito Santo atua na hora, porque se você já está sentindo isso, já é o próprio Espírito Santo que está trabalhando na sua vida. Então eu te aconselho a encontrar uma igreja evangélica mais rápida possível e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e Deus vai te dar forças para que você saia dessa situação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Falando aqui para os outros que tem centenas de perguntas aqui. É mesmo? Que vai ficar para a próxima semana. Tem muitas. Eu tinha selecionado 10. Eu fiz 5, né? Então ficou 5 e tem mais de 100 aqui. Então a gente vai filtrar semana que vem, responde mais um pouquinho, né? A gente tira meia horinha pelo menos só para responder os ouvintes. Tá ótimo. Tá bom? Bom, mas deixa eu passar então para todos os 100 uma resposta geral. O que você acha? Sim? Olha só, meus irmãos, anote aí, todos vocês que fizeram a pergunta, que ainda não foi respondida. Anota aí, por favor. Anota aí, Salmos 139, versículo 16. Anotou? Salmos de número 139, versículo 16. Isso. Deus está falando. Salmo 139, 16. Não pode deixar. Salmo, você anotou, né? Então Deus aí, ele está falando
que as coisas vão acontecer de acordo com o que está escrito. Então, do jeito que está escrito, é que vai acontecer. Então, por exemplo, se você plantar o mal, você vai colher o mal, porque já está escrito, essa é a vontade de Deus. Então, eu quero que todos vocês leiam esse salmo e analisem e saibam que tem palavra de conselho, palavra de mandamento, palavra de determinação, e advertência. Essas palavras estão todas na Bíblia. Então, de acordo com essas palavras, vai ser a vida de cada um. Se você fizer o bem e plantar o bem, você colhe bem. Se você fizer o mal e plantar o mal, você colhe o mal. E por aí vai. Entendeu? Então, por exemplo, os animais, eles não recebem eles só recebem a palavra de determinação, crescer, multiplicar e encher a terra. Nós não, nós temos além da determinação, mais outras 4 palavras que estão nas Escrituras que vêm na nossa direção. É o conselho, o mandamento, a ordenação e a advertência. E que Deus os abençoe. Vamos orar agora para o término, né, irmã? Isso. Acho que fosse oração. Você continua a oração e depois eu completo. Deus Todo-Poderoso de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, em tua santa e gloriosa e amada presença, Jesus querido, eu te entrego em tuas santas mãos, meu Pai, no seu trono de glória, Senhor da glória, cada uma desses ouvintes, Pai Santo, o qual Jesus querido se encontra, Pai amado, acorrentado, aprisionado, sobrecarregado, Senhor amado, porque sabemos, Jesus querido, o tal quanto esse mundo, Pai amado, nos pesa, Senhor. Pai amado, seja no trabalho, Pai amado, seja no lar, Senhor da glória, seja na saúde, Senhor amado, seja nos conflitos, Jesus querido, diários, Senhor amado, como enfrentamos, Senhor. Jesus querido, toma em tuas santas mãos, Pai amado. Jesus querido, liberta, Pai amado, o cativo que precisa, Pai Santo, ser liberto por ti, Pai amado. Restaura, Senhor amado, a saúde, Senhor amado, daquele, Pai amado, que se encontra, Senhor amado, sem esperança, Senhor. Jesus querido, entra em cada lar, Senhor amado. Restaura, Senhor amado, o casamento de Senhor da glória. Pai amado, nós sabemos, Jesus querido, que o governante, Pai amado, deste mundo, Pai, é Satanás, Senhor. Mas os reis dos reis é o Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E é através dele, Senhor da glória, que eu te peço, Senhor amado, entregando, Senhor amado, essas famílias, Senhor amado, em tuas santas e gloriosas mãos, Pai. Tudo isso para a honra e glória do teu santo nome. É tudo isso que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor. Senhor amado, unindo a minha voz, a voz da sua serva, Senhor, eu venho diante da tua santa e augusta presença para te suplicar novamente que o Senhor atue na vida de todos esses nossos ouvintes, para que eles possam também, assim como fomos alcançados, eles possam também serem alcançados pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua graça. Oh Deus, obrigado por estarmos aqui trabalhando na tua seara, Senhor. Obrigado por esse consentimento que o Senhor nos dá de poder conversar com pessoas que estão necessitando de orientação e o Senhor, pelo teu Santo Espírito, tem nos usado neste local. Que nós possamos levar a todos os lares a tua palavra verdadeira e que aqueles, Senhor, que muitas das vezes esperam encontrar um reforço naquele pensamento errado que está, que não fiquem chateados conosco, mas que recebam a verdade de íntimo, de mente no coração, para que possam, desta forma, sair dessa situação dificultosa em que se encontra. A Senhora entrega a todos que nos ouvem nesta hora em tuas mãos, a vida da nossa amiga Flávia, a vida da pastora Cátia, minha vida, e todos aqueles em essa programação tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu conhecer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.